Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Hoje eu estou muito feliz. Eu vou contar mais um pouquinho no final, né, Marquinhos? Que nós vamos orar. Nós vamos orar por cura e milagre. Mano, enquanto você tocava, Deus falou no meu coração. E eu fui buscar um livro para abençoar a sua vida. Faça uma boa leitura. Beleza, Maicão? Deus abençoe sua vida. Obrigado por servir nós aqui na Família Ideal. Semeie, gente. Semeie, plante. Plante que um dia vai chegar a colheita, em nome de Jesus. Se não for aqui, com certeza será na eternidade, que é muito melhor. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão tudo morrendo. Vocês estão comigo? Esse bando de morto, Jesus vai ressuscitar nós hoje, em nome de Jesus. Hoje tem uma pessoa aqui que me ressuscitou das trevas para a luz, cara. Isso, meu Deus, isso não tem preço. Isso não tem preço. A Laurinha é tipo Moisés, né? Então, assim, o Dina, a Laurinha, assim. Mas hoje, né? Hoje todo respeito, que a nossa mãe hoje está por aqui. Sim, meu Deus, meu coração está acelerado. Já chorei um pouco, pastora Jerenete, vem pra cá, meu Deus. 5 anos que eu te convido. Ai, Jesus. Sabe, gente, porque meu coração está em chamas aqui? Porque um dia meu pai chegou nessa cidade. E nem era meu pai, foi nessa igreja, que era lá na rua Guapeí. Na Guapeí meu pai foi, né? E aí ele pescou minha mãe lá na Quadrangular. E aí eles se uniram, e essa igreja tinha umas 10 pessoas, né? E sabe, aí veio eu nasci. E aí nós éramos, né? Tinha poucas condições, e eles foram lá, abençoaram a vida dos meus pais. Me deram presente. Pode contar tudo? Não, não pode não, né? E me abençoaram minha vida, abençoaram a vida da minha família. E sabe, se não fosse eles, um dia pagar um preço. Ai, Jesus. Se não fosse eles, talvez eu não estaria aqui. Isso não tem preço, entende? Para mim, essa gratidão não tem preço. Não tem preço. Então tudo que essa mulher de Deus falar hoje aqui, pelo amor de Jesus Cristo, preste muita atenção. E assim foi na minha vida, foi nos meus pais, foi na minha vida, foi na vida da Samara. E Deus tem grandes coisas. Na sua também. Graças a ela, você é a mulher que é hoje. Aí, pastora, tá vendo? Meu Deus. Então, assim, não vou mais falar nada que eu não consigo. Fica à vontade. Posso dar um abraço? Posso, né? Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho. Obrigado. Graça e paz, igreja. Vocês vão ver agora uma diferença muito grande entre uma pessoa que tem 20 anos e uma pessoa que tem 80 anos. A voz, o entusiasmo, a alegria, tudo de bom essa pessoa tem. Aqui está uma senhorinha cansada, mas nós estamos diante do nosso Pai Celestial. Aquele que criou todas as coisas, céus, para que nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, nós temos um lugar garantido para morar na segunda vida que nós teremos. Muita gente acha que a vida termina aqui, mas não é aqui que termina a nossa vida. Aqui terminam os nossos dias. Mas um dia nós vamos mudar desta cidade, vamos mudar deste mundo, vamos mudar desse estado, porque nós estamos construindo uma outra cidade que se chama a Nova Jerusalém. Isso é preparada para aqueles que realmente conhecem e aceitam a Jesus como Salvador das suas vidas. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite, com a família ideal,
que realmente vocês possam honrar este nome, família ideal. Como está a sua família? Como está a minha família? Como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus e diante dos seus pais? É muito sério, muito sério. E eu acredito que vocês já ouviram falar de Josué, ouviram falar de Davi, já ouviram falar de José, já ouviram falar de Daniel. Mas hoje eu gostaria de falar de uma pessoa, assim, eu acho muito especial essa pessoa. Que o nome dele é Jonas. Jonas. E eu acho que nós teremos lições para as nossas vidas quando estudamos o livro de Jonas. Alguém aqui já estudou o livro de Jonas? Não precisa levantar a mão. Não precisa ninguém levantar as mãos. Estudou, né? Porque é um livro bastante importante, bastante interessante. E ali você vê o amor de Deus para com todos. Não é o amor de Deus para os humildes, para os simples, não. O amor de Deus para com todos. E nós vamos ler aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus, nós te louvamos por esta noite e queremos agradecer nessa hora por cada pessoa aqui presente, cada jovem, cada adolescente, cada criança, que todos recebam a unção e a porção dobrada do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor, e ministra a tua graça, ministra a tua unção, ministra o teu mover, ministra o teu amor sobre cada coração aqui, e que nós, num só propósito, possamos estar unidos para te servir e te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos muito bem o livro de Jonas, a história de Jonas. E aqui nós vimos que Deus mandou Jonas a uma determinada cidade. A cidade de Nínive. Por que será que Deus escolheu essa cidade? Para que mandasse uma pessoa especial para aquela cidade, para evangelizar aquela cidade, para ganhar aquela cidade para Jesus. Como você se preocupa com a sua cidade? O que você pensa sobre a sua cidade? Você, jovem crente, você, filho de Deus, o que você pensa sobre a nossa cidade? Os nossos ricos da nossa cidade, o nosso prefeito, os nossos vereadores, o que é que você pensa? Que são homens que estão para conduzir uma cidade. E a Bíblia diz que nós precisamos orar para aqueles que governem o país ou a nossa cidade. Então, a hora que você se lembrar, a hora que você for orar, lembre-se de orar pelo nosso prefeito, pelos nossos governadores, pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados, pelo nosso presidente, por todos aqueles que regem a nossa nação. Porque quando eles estão ali, é porque Deus permitiu que eles entrassem para conduzir esta nação ao nosso coração, ao nosso viver. Então nós vimos aqui, Jonas, Deus mandou, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. O que é que Deus pediu que Jonas fizesse? O que é que Deus pediu para Jonas?
Deus disse para Jonas: Jonas, a cidade de Nínive é uma cidade muito pecaminosa. E você vai ministrar a minha palavra para aquela cidade. Você vai pregar a minha palavra para aquela cidade. Jonas disse: muito bem, Senhor. Já estou lá, já estou indo. Foi assim que Jonas fez? Não, não foi assim que Jonas fez. Jonas pensou, ele olhou para aquela cidade e viu aquela cidade, a potência daquela cidade, a riqueza daquela cidade, porque era uma cidade portuária, uma cidade de negócios, uma cidade de importações, era uma cidade que só mandava gente que tinha dinheiro. Só mandava gente que tinha dinheiro, uma cidade riquíssima. E Jonas olhou para ele assim e falou assim: não, mas eu ia pregar para Nínive? Não, para aquele povo incrédulo, não. Talvez seja isso que você pense também. Eu ir lá na discoteca pregar, convidar alguém para estar na igreja. Eu ir lá na porta do cinema distribuir um folheto para ir à igreja. Talvez você pense assim: não, isso não é para mim. Isso é para as pessoas mais idosas, aqueles velhos aposentados, aqueles velhos que não têm o que fazer. Então ele fica na porta da boate, na porta da discoteca, na porta distribuindo folhetos. Não, não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos pensar como jovens, que a palavra de Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Vocês viram o testemunho da nossa querida menina aqui, ó. Vocês viram o testemunho dela. Então, é um testemunho tocante aos nossos corações, que fala verdadeiramente aquilo que nós precisamos aprender nesses dias. Há muita gente dormindo. Há muitos crentes dormindo. Esses dias, conversando com uma senhora, ela dizia, eu falei: você não tem vindo à igreja, nem você, nem seu marido, nem os seus filhos. Ela falou: pastor, eu não tenho vindo à igreja porque eu tenho medo de pegar o Covid. Então eu fico em casa com meus filhos e meu marido. Sabe o resultado? Todos pegaram e quase morreram. Em casa. E assim muita gente está pensando de não vir à igreja para não ficar doente, para não pegar Covid, porque tem reunião, porque tem mocidade, porque tem culto de manhã, tem culto à noite, é uma aglomeração de pessoas. Não, nós estamos aqui debaixo da proteção do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem uma bênção para cada um de nós. E nós estávamos contando quantos o Senhor levou da nossa igreja. A mínima quantidade dos nossos irmãos foram para os céus. A mínima quantidade dos nossos irmãos foram para os céus. Assim pensou Jonas: eu não vou pregar para aquela cidade, porque aquela cidade é muito pecaminosa, é uma cidade rebelde, são muitos incrédulos, os homens de lá são muito fortes, são guarda-roupa aberto. E eu não vou pregar para aquela cidade. O que Jonas fez? Imediatamente veio no coração dele. Muitas vezes que vem nos nossos corações, nos acomodar, distanciar da palavra, do trabalho, da casa de Deus. E Jonas chegou no porto para pegar um navio para ir para Nínive, e ele não pegou o navio para ir para Nínive, ele pegou o navio para ir para Tarsis. Birigui, completamente diferente, completamente roteiro diferente. Mas quando ele estava naquele navio, naquela viagem, aquele esconderijo que ele achou que ele estava, sim, ele achou que ele estava escondido de Deus. Deus nem sabe que eu vou embarcar nesse navio. Deus não sabe. Oh, irmãos, queridos jovens, cuidado onde você anda, cuidado onde você pega,
Cuidado o que você olha, porque não importa o lugar que você esteja, Deus está vendo você dentro da profundeza do mar e na altura do abismo dos céus. Deus está olhando para você. Deus é aquele pai que não descuida dos seus filhos. Deus é aquele pai que não descuida dos seus filhos. Ele sempre está nos alertando. E quem nos alerta, geralmente, é o Espírito Santo. Tchum, tchum. Você não pode fazer isso. Então ele puxa a nossa mente, puxa a nossa carne, puxa o nosso eu, porque Jesus não vai concordar com o que você está fazendo, sendo filho de Deus. E Jonas quis fugir. Eu vou fugir, né? E eu não vou pregar na cidade de Nínive. Eu não vou pregar lá. Eu vou fugir. Lá os homens são valentes. É um povo de guerra. É um povo de briga. É um povo que gosta de guerrear. E eu estou vazando, como diz os jovens. Eu estou vazando daquela área. Né, Mateus? Eu estou vazando daquela área. Não adianta você fugir da presença de Deus. Não adianta, porque Deus te pega lá na frente. Deus te pega lá na frente. Deus te pega lá na frente. Não adianta fugir da presença de Deus, porque Ele te cerca lá na frente. Na encruzilhada você vai parar, porque Ele está lá te esperando. E isto é para nós, os filhos de Deus, que estamos cada dia querendo uma vida de santidade, de santificação, de obediência, porque nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele não vai levar uma igreja manchada de pecado, de prostituição, de adultério, de fornicação, não. Ele vai levar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Esse é o Deus que nós estamos esperando. E Jonas não quis obedecer à voz de Deus. Muitos hoje em dia não querem obedecer à voz de Deus. Muitos estão preocupados com a sua fazenda, com os seus gados, com a sua casa, com o seu ouro, com as suas joias, com a sua namorada, com o seu namorado. Sim, mas tudo nesta vida passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E Jonas embarcou naquele navio. Agora, estou distante de Nínive, estou distante. Deus nem sabe que eu estou aqui. E ele entrou naquele navio e chegou no navio, foi se deitar lá no porão. Coitado. Ele não sabia que Deus também estava naquele navio. Ele não sabia que Deus também estava naquele navio. E lá estava Deus. E Deus disse assim: nossa, como que eu vou fazer agora para dar uma lição para Jonas? Aí Deus pensou e olhou naquela imensidade de água. Ele falou: bom, eu vou soprar nesta água e vai fazer com que esta água comece a se movimentar. E Deus começou a soprar naquela imensidão de água. E Deus começou a soprar naquela imensidão de água. E o navio começou a remar. E o navio começou a balançar. E daí um instante, aquele navio estava quase indo a pique. E os seus marinheiros, os seus capitães começaram a jogar todas as suas cargas dentro do mar. Todas as suas cargas dentro do mar. Mas mesmo assim, o navio não parava de balançar. Aí um capitão desceu e falou: mas alguma coisa errada tem nesse navio. O que está acontecendo? E ele desceu no porão. Quando ele chega no porão, o que é que ele encontra? Encontrou alguém dormindo, que era Jonas. Alguém dormindo que era Jonas. Jonas estava no bem bom.
balançando no navio, para lá e para cá, para lá e para cá. E os marinheiros quase se afogando, porque jogava toda a mercadoria no mar e o navio não parava de balançar. Aí chegaram para Jonas e disseram assim: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a terra? E de que povo és tu? Então o capitão deu um achego no Jonas. Falou assim: ó, rapaz, você vai explicar quem é você. Hã? Você vai explicar. Porque nós estamos quase para ir a pique. E nós não sabemos o que fazer mais. E o que está acontecendo? Quem é você? De onde você vem? Quem é o seu povo? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Seu Deus não dorme. Seu Deus não cochila. Seu Deus não vacila. E Jonas, mais do que depressa, ele diz assim: eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu estou em pecado. Eu estou fugindo da presença de Deus. E aqueles homens disseram: e agora o que vamos fazer com você, homem? O que é que vamos fazer com você? Ele disse: só existe um caminho. Me lance agora ao mar. Me lance ao mar. E imediatamente aquelas pessoas ficaram atemorizadas, porque não queriam que o sangue daquele inocente fosse cobrado daqueles marinheiros. Mas eles diziam: não temos um outro caminho, a não ser realmente fazer o que ele está pedindo. Irmãos, quando é que você vai aprender a acordar diante de Deus? Quantas pessoas estão dormindo nos últimos dias? Quantas pessoas estão despercebidas de algo errado está acontecendo neste mundo? Este mundo tenebroso, esse mundo de pecado. Você não tem gosto de assistir uma reportagem, porque você só vê desgraça, morte, suicídio, mortandade de se matando. Quantos jovens está deixando este mundo? Quantos jovens estão deixando este mundo sem conhecer a Jesus? Para onde estarão indo esses jovens sem direção? Sem ter tomado uma decisão. Jonas tomou uma decisão, mas tomou errada. Será que alguém deste mundo não está tomando uma decisão errada? Tomando um caminho errado, tomando um barco errado, tomando um navio errado, tomando um avião errado. Qual tem sido a nossa condução para nos levar até a presença de Deus? Qual tem sido? E a nossa condução chama-se a Bíblia Sagrada. Este é o caminho, esta é a verdade e esta é a vida. Então não existe atalho para você chegar à presença de Deus. Jonas quis um atalho para fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele foi tragado por um peixe. Ele foi tragado por um peixe. Deus preparou aquele peixe para tragar Jonas. Certo pastor estava pregando para um jovem e estava falando sobre Jonas. Aí aquele jovem muito inteligente, muito cheio de si: não, pastor, eu não acredito nisso. Que é isso? Onde o senhor vem contar uma história dessa para mim? Dizer que um peixe engoliu um homem.
Aí o pastor conversando com ele, falando com ele, explicando para ele o poder de Deus, o amor de Deus, os cuidados de Deus. E ele não queria entender de maneira nenhuma. Aí o pastor, tá bom. Você não quer entender, eu não posso fazer nada, né? Porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Aí ele disse para aquele jovem, mesmo se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o tubarão, eu acreditava, porque era a palavra de Deus. Mesmo que Jonas tivesse engolido aquele peixe, mesmo que tivesse sido ao contrário, o peixe não tivesse engolido Jonas, mas Jonas tivesse engolido aquele peixe, ele disse, eu acreditava, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai aos céus a não ser por mim. Não existe um atalho para você ir em São Paulo, não existe. Você tem que pegar a estrada, Marechal Rondon, e ir direto até sair na outra rua lá, na outra avenida lá, né, Mateus? Que você conhece, para chegar em São Paulo. Irmãos amados, queridos, jovens, nós estivemos vendo aqui o testemunho da Jéssica. Ela foi chamada para o ministério. Jonas foi chamado, Jonas foi enviado, mas Jonas tomou a decisão de fugir, de se esconder da presença de Deus. Então, ela sabe explicar para vocês, que eu sei que ela vai explicar, o que é realmente ser chamado para uma obra, ser enviado por Deus para um ministério. Jonas foi especificamente convidado, enviado por Deus. Deus disse para ele, Jonas, você se levante e que você vai à cidade de Nínive para pregar para aquele povo, porque a desobediência daquele povo, o pecado daquele povo tem chegado até a minha presença. Jonas não olhou com o olhar de Deus aquela cidade. Jonas olhou com um olhar de conforto para o seu corpo. Ele não queria sair da sua cidade, porque era confortável estar no aconchego da sua família. Irmãos, eu sei assim um pouco dizer o que é o ministério, o que é ser chamado, o que é ser enviado por Deus. O que é ser enviado por Deus. Hoje nós temos muitas pessoas, muitos crentes, muitos jovens se preparando para ir para a África, para ir para o Paraguai, para ir para a China, para ir para muitos países ministrar a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que não é tão fácil conforme muita gente pensa. Eu tive um ministério juntamente com meu esposo. Ele teve um chamado para a obra de Deus quando ele tinha 18 anos de idade. Assim que ele se converteu, ele teve um chamado para o ministério. Mas entre o chamado e o ministério, lá na frente, tivemos que caminhar por vários caminhos. Muitos desertos, muitas subidas, muitas ladeiras, muitos vales, para podermos chegar aonde Deus tinha nos enviado. Ele teve que se esforçar bastante. Ele foi guarda noturno, ele foi empregado de fábrica de sabão, ele foi alfaiate, ele foi empregado de armazém, que antigamente não existia mercado, mas existia armazém grande. Ele foi empregado de armazém. E nesse período todo, ele achando que tinha passado aquele desejo dele, sabe? Mas Deus cada dia renovava no seu coração aquele desejo de ter um ministério, de ir em busca das almas perdidas. Cada dia o Senhor renovava em seu coração. E cada vez, preste atenção,
E cada vez que ele tomava uma atitude assim, vou trabalhar na fábrica de sabão, logo Deus cortava a alegria dele. Vou trabalhar como alfaiate, já não tinha mais costura para fazer. Vou trabalhar no armazém, o armazém fechou. Sabe? Então, era assim que acontecia. Aí Deus disse para ele, você tem que parar, respirar e ouvir o meu chamado que eu lhe convidei para o meu ministério. E você vai se preparar agora para o meu ministério. Eu tive que ficar na casa do meu sogro, porque nós já tínhamos os nossos 4 filhos. Eu tive que ficar na casa do meu sogro, morando no sítio, coitado do meu sogro, dando um monte de trabalho para meu sogro, minha sogra, porque eram 4 crianças pequenas. Mas ele se preparou, ele estudou e ele se formou para o ministério de Deus. Ele teve que pagar um preço. O chamado de Deus, nós temos que pagar um preço. Jonas não quis pagar o preço de enfrentar aquela cidade pecaminosa, aquele povo rebelde, aquele povo sem conhecer Jesus Cristo. Jonas não quis pagar esse preço. Mas nós chegamos até o final. E o primeiro cargo dele na igreja, hoje é assim. A pessoa faz o seminário, daí termina o seminário, recebe o diploma aqui na igreja. Eu estou falando isso porque aconteceu aqui na minha igreja. A pessoa recebe o diploma, quando é o mês que vem, já está com a igreja aberta lá na Santa Amélia. Ai, foi consagrado a pastor, mas como assim? Ele agora é pastor, já abriu uma igreja. Não, queridos, não era assim antigamente. Você precisava começar do primeiro, eu não vou descer porque eu sou idosa, tá? Começar do primeiro degrau para ir subindo, para você ir subindo, até você chegar aqui em cima. Entenderam? Até você chegar aqui no altar. Não era você receber um canudo e na semana que vem você já está com a igreja. Eu tenho uma igreja, eu abri uma igreja, eu abri um ministério. Não era por esse lado. Tinha que você ser preparada. Meu esposo foi presidente da escola dominical, depois foi presidente da mocidade e depois foi missionário das igrejas, até chegar o dia que ele terminou o seminário, terminou o curso dele e ele foi consagrado a pastor. E nós temos aqui esse ministério, é o ministério que Deus nos deu. Quero dizer para vocês que quando começamos, não está no assunto, mas quando começamos a construir essa igreja, algumas pessoas mandaram carta para o meu marido. Você está ficando louco, você não tem o que fazer, construir uma igreja daquele tamanho. E muitas pessoas saíram da igreja. E ele dizia, Deus me deu um ministério grande aqui em Araçatuba. Deus me deu um ministério grande aqui em Araçatuba. Essa deve ser a nossa visão. Deus tem me dado um ministério na minha vida. Eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou convidar, eu vou orar. Porque Deus tem um ministério na sua vida. Não importa que ministério que seja. Conta-se uma história. Uma senhorinha que ficava assim, da minha idade mais ou menos, sabe, Mateus? Ficaria assim na porta da igreja orando. Todo mundo entrava na igreja e ela dava um tapinha nas costas dela e entrava na igreja. Aí um dia, aquela irmãzinha foi morar com Jesus. E tinha a igreja de um pastor, que ele era assim meio charmoso, meio pomposo. Eu tenho a palavra, eu sou o pastor, então eu. E aquela irmãzinha foi para a glória. E um dia o pastor teve um sonho. Ele sonhou que ele chegou no céu. E lá no céu o anjo começou a passear com ele, mostrando as mansões dos salvos,
mostrando as ruas de ouro, as mansões que os salvos iam receber, aqueles que chegassem na glória do Senhor. E passou numa mansão muito bonita e disse para o pastor: esta casa aqui, esta mansão, é daquela irmãzinha que fica lá na porta da igreja orando. Daquela irmãzinha que fica lá na porta da igreja orando. Aí o pastor falou: bom, então a minha vai ser um sobrado. A minha vai ser um sobrado. Aí o anjo continuou com o pastor. Lá no fim da rua tem uma casinha mais simples, mais humilde, assim, bonitinha, mas bem inferior a que ele viu da irmã. Aí o anjo disse: essa aqui é a sua. Ele falou: mas como essa minha? Eu era o pastor da igreja. E o anjo disse para ele assim: você era o pastor, mas aquela irmã que sustentava você. Entendeu? Eu era o pastor, mas aquela irmã que sustentava você através da oração. Queridos, eu quero dizer para vocês nesta noite, se vocês estão aqui, porque existe uma equipe orando diretamente para vocês, orando pelo Mateus, orando por cada jovem, cada adolescente, cada criança, por cada um que está presente nesta noite, e por todos aqueles que irão vir nesta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim Jonas foi rebelde, foi desprezível, mas Jonas se arrependeu dos seus pecados. Foi jogado no mar com toda a ousadia daqueles marinheiros. Imediatamente um peixe grande, diz a Bíblia que não foi os homens falam que é uma baleia, mas na Bíblia não fala que é uma baleia, nem foi um tubarão. A Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas, lá no ventre de peixe, ele reconheceu que ele havia falhado diante de Deus. Ele se arrependeu profundamente. E ele disse para o Senhor: Senhor, o Senhor está me vendo aqui. O Senhor está me observando. Então, Senhor, quando o Senhor me tirar daqui, eu irei pregar a palavra. Irei fazer um voto diante do Senhor. Irei fazer sacrifício para o Senhor. Porque eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor está pronto para me abençoar. Jonas se arrependeu no ventre daquele peixe. Aí Deus pediu para aquele grande peixe: joga Jonas lá na praia. E Jonas foi jogado lá na praia. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa oração? Porque Jonas se arrependeu dentro do ventre da baleia, do grande peixe, melhor dizendo. Ele se arrependeu. E às vezes, muitas das vezes, não queremos nos arrepender dos nossos maus costumes, dos nossos mau caminhar, das nossas más palavras, das nossas más atitudes com os nossos amigos, com os nossos pais, com a liderança da igreja, com a nossa vida espiritual. Você olha: eu sou crente, mas eu nem leio a Bíblia e nem oro. Ah, que crente! Será que você fica na sua casa sem comer o dia todo? Não, não fica. Você tem café da manhã, você tem almoço, você tem o café da tarde, você tem a janta e tem o cachorro quente mais tarde. Né? É isso mesmo, né, Mateus? É isso mesmo. Então a sua carne está cheia e a sua alma está murchinha, porque você não tem pagado o preço para buscar a presença do nosso Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto, porque esta é a palavra do Senhor. Jonas se arrependeu e voltou para a cidade de Nínive, e ele pregou durante 3 dias. Ele caminhou naquela cidade e aquela cidade se converteu, e ele dizia: arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir esta cidade. E toda aquela cidade se converteram ao Senhor Jesus, a começar do rei. Todos se converteram, aceitaram a Jesus.
Depois Jonas ficou assim, né? Meio triste depois, mas depois ele se alegrou novamente. Não vou nem contar essa história, porque aí complica muito, né, Mateus? Então Jonas se alegrou depois por ver aquele povo servindo e aceitando ao Senhor Jesus. E o Senhor Deus disse para Jonas: Jonas, como eu não iria amar esta cidade? Porque eu amo essa cidade de tal maneira que até os animais dessa cidade eu amo. Então você que tem o seu cachorrinho, cuide dele, tá? Cuide do seu cachorrinho. Porque Deus também ama os nossos animais. Deus também ama os nossos animais. Se Deus ama os nossos animais, Deus amou a cidade de Nínive de tal maneira que enviou uma pessoa especial para pregar naquela cidade. E aquela cidade se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, você ainda que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, possa tomar essa decisão, dizer: eu sou jovem, mas eu não sei quando que eu vou morrer, porque tem morrido muitos jovens, acidente, de facada, de tiro, de droga, um monte de coisa tem tirado a vida de jovens. A gente sente tristeza por isso. A gente sente tristeza por isso, porque a palavra de Deus diz que Deus tem prazer que nós vivamos bastante. Ele tem prazer que nós vivamos bastante. Essa é a vontade de Deus. E você possa nesta noite alegrar o seu coração diante de Deus, não fazer como Jonas, fugir da presença do Senhor, mas faça como ele fez mais tarde, que se arrependeu dos seus pecados, da sua falha, da sua negligência, de não obedecer à voz de Deus e em favor de uma cidade. Que nós possamos aprender a amar a nossa cidade, a nossa família e os nossos filhos, os nossos irmãos e aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Amém, Jesus. Qual história? A melhor parte é da amoreira que nasceu e secou. Eu ia ter dó. Você tem dó da planta? Não ia ter dó dessas pessoas? Pois é. Posso falar? Pô, mas deve. O tempo é nosso aqui hoje. Aí, Jonas, então tá. Toma água da pastora. Então, Jonas, deixa eu tomar água. Equipe de louvor, vamos subindo. Meter marcha aqui. Fica à vontade aí, viu, pastor? Aqui é a casa do nosso pai, né? Então, Jonas, amém. Após pregar 3 dias para aquele povo daquela cidade, Jonas subiu numa montanha. Ele foi se descansar. Ele foi descansar. Mas o sol estava muito quente. O que foi que Deus fez? Quando ele dormiu, Deus permitiu que nascesse uma amoreira e subisse na rochinha e fizesse sombra para Jonas, porque o sol era muito quente. E Deus fez aquela amoreira crescer para proteger Jonas daquele sol quente, daquele calor. Mas quando o sol saiu, a amoreira murchou, morreu. Aí o Senhor, Jonas falou: mas Senhor, como é isso? O Senhor deixou que murchasse a amoreira, morreu. E Jonas falou: viu só, o Senhor falou para Jonas: viu, Jonas, você está reclamando por causa de um pé de amoreira. Agora imagina se eu não ia derramar o meu amor, a minha vida em favor de uma cidade. Então Jonas, o Senhor disse para Jonas: eu amo essa cidade e amo até os animaizinhos dessa cidade. Foi quando Deus disse que amava também os animais da cidade. Então o amor de Deus não tem preço. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não tem limite nem tamanho.
Qual é o horário que você pode clamar ao Senhor? Qual é o horário que você pode orar diante de Deus? Quando você estiver na barriga de um peixe? Não vai ter isso. Mas você pode sofrer um acidente, você pode ser atropelado, você pode cair de um carro. Aí nesta hora você vai estar procurando Deus. Conta-se de um rapaz de soldado. Só essa, Mateus. Fica à vontade. Esses dias eu li a Jonas e eu não tinha prestado atenção nisso. Por isso que é bom a senhora contar. O rei falou que até os animais eram para ficar de jejum. É isso, não é? É. Eu falei, não, isso eu não estou lendo isso não. Jejum, Eu falei, isso 3 não. dias de Animal jejum. de jejum, Os gente? animais... Essas loucuras estão na Bíblia. Tudo na por isso que eu tô Bíblia. lendo. Tudo. Um jovem. Vai. Eu não vou ser crente não, porque eu tenho que gozar a minha vida. Crente para quem já está idoso, já está velho, né? Eu preciso ir na discoteca, eu preciso dançar, eu preciso ir no cinema, eu preciso namorar. E namoro de crente não tem muita graça, né? Quando é crente de verdade. Tem esse detalhe. Pensou se fosse aquele contando história, o que Quando nós é crente- ia ter? Aquilo ia ser da hora, hein, Quando é pastor? crente de verdade. Então, aquele moço não quis aceitar Jesus quando era jovem. Ele foi para o exército. E lá no exército, ele foi atingido com a bala dos inimigos. Aí ele foi para o hospital. Aí o médico disse para ele o seguinte: olha, jovem, você muito tempo que você vai ter é umas 2 horas. O médico foi franco em dizer para ele o tanto de vida que ele ainda teria. Não fale isso. Vou deixar para aceitar Jesus amanhã ou semana que vem. E aquele moço viu que ele ia partir para a eternidade. E ele não tinha nascido de novo, ele não tinha Jesus em seu coração. Aí, como ele sabia que existia 2 caminhos, o céu e o inferno. Ele sabia que existia 2 caminhos. E ele sabia que tinha que escolher um caminho aqui, ainda com vida. E ele ficou desesperado. Aí ele mandou chamar o pastor foi lá orar por ele, e ele não conseguia aceitar Jesus. E o pastor pregava, e ele falava: não, pastor, não estou aceitando o que o senhor está falando. Eu não estou aceitando, pastor. Não, mas o pastor ensinava: jovem, você não tem mais esperança para você. Você agora tem que se preparar para encontrar-se com Jesus, ou você está eternamente condenado. E ele dizia: não, pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo o que o senhor está dizendo. E aquele jovem morreu nessa agonia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus afastou dele. E quem faz a obra em cada coração é o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então procure a Jesus enquanto você possa achar, porque é hoje que é o dia aceitável da salvação. Em nome de Jesus. Mateus, chega. Amém. Glória a Deus. Abençoe cada um em nome de Jesus. Pastora, não, tem que pedir mais uma coisa. Não, Dina, não pega não. Deixa aí. A última. É sério. Aí a pastora Marlene já vem te buscar. Ela me deve uma. É sério, pastora. Só ora. Com simples palavras. Para que esses jovens assim encontrem o caminho. Deus colocou no começo do ano sob propósito na nossa vida. E nós vemos que muitos jovens não estão alinhados com o propósito de Deus. Deus está mandando eles para Tarso, para Nínive. Mas muitos ainda estão indo para Tarso. Sim, é específico Eu nisso. quero dizer para vocês, Que te moças especialmente. Eu ganhei um namorado lá no mundo. Ganhei um esposo. E ganhei um pastor para Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém?
Aí, o que aconteceu? Né? Eu saí convidando os nossos vizinhos para assistir um culto na minha casa. Assisti um culto na minha casa. E desse culto nasceu esse pastor e mais vários irmãos também que se converteram naquele culto. Então, queridos, você pode convidar um senhor de idade, uma senhora de idade. Quero dizer para vocês que nós, os idosos, gostamos muito quando um jovem nos cumprimenta. Vocês entenderam? A gente fica feliz com isso daí. Então, quando você passar perto do idoso, cumprimente ele, dá um tapinha nas costas dele, tudo bem, como vai o senhor, sua família, né? Dê uma atenção especial para ele, porque é assim que Jesus faz com você. E é assim que Jesus faz com cada um de nós. Não procure enterrar o seu talento. Não procure fugir da presença de Deus. Em um carro, em um ônibus, em um navio, de um avião. Mas procure estar ao pé da cruz, porque Jesus está ali para lhe abençoar. Nós te louvamos, nosso Pai Celestial, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sim. Até aqui o Senhor tem revestido-nos com o Teu Espírito Santo. Sim. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer aqui nessa noite por cada jovem, cada criança, cada adolescente que está aqui presente. Que o Senhor esteja ministrando a bênção em cada coração. Que eles sejam despertados, meu Deus, para ganhar outros jovens para Jesus. E saber que existe o inferno. E saber que existe o céu. E que o seu amigo pode morrer, pode ir para o inferno. E você não falou de Jesus para o seu amigo. Pai, coloque a tua palavra no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que eles saiam daqui, Senhor, com novo propósito, novos ideais, novamente, para estar na tua presença, louvando e glorificando o teu nome. Ao estar na tua igreja, que eles abram seus corações para ouvir a palavra de Deus, para louvar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Deus, dá-nos uma noite de bênção, um dia amanhã, se nos pertencer, seja um dia de alegria, um dia de renovação, um dia de regozijo e um dia de derramar do teu Espírito Santo. E seja uma manhã de salvação, uma noite de cura e de libertação. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus.